Contando com a presença da maioria dos vereadores, ainda não chegou a vereadora Rene, o vereador Gugu me avisou ontem que ele ia estar levando a sua companheira, que está grávida, para exames em Brasília, e não chegaria a tempo da reunião hoje. Tá? Então, por isso, ele não vai estar presente na sessão de hoje. A Rene está chegando. Então, agradecendo a cooperação dos nossos colegas de trabalho, que hoje tem a Bárbara, a Vanessa, a Deise e o Caleb nos acompanhando aqui, né, nos auxiliando, agradecendo a Rádio Comunitária, o Fábio Costa, que está lá nos dando esse suporte, agradecendo a todos os nossos ouvintes que estão tirando um tempinho aí para acompanhar as matérias que estão sendo apreciadas por essa Casa Legislativa. Eu, em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro aberta a 38ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, vou pedir à nossa companheira vereadora Helena, vereador pastor Marlone, que faça a leitura de um texto bíblico. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez, e dele somos. Somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ação de graças, e nos seus átrios como hino de louvores. Rendei-lhe graças e bendizer-lhe o seu nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Amém. Vamos, então, para a leitura da ata da sessão de 4 de outubro. Vou pedir à nossa primeira secretária, Helena, que faça a leitura. Ata da 37ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Aos 4 dias do mês de outubro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras para a realização da 37ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura, no horário excepcional de 20 horas. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador Eliomar Siqueira. Além do presidente, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Helena Maria da Conceição Gomes, João Vitor Soares, Marconei Correia da Silva, Marlone Dias Bernardes, Renata Novaes de Freitas e Vitor Hugo Martins Afros de Torres. Verificando-se a existência de quórum, o presidente declarou aberta a sessão e pediu à vereadora Helena Gomes que procedesse à leitura de um Salmo 11. Dando continuidade, o presidente pediu à primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Helena Gomes, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 3 de outubro. Após a leitura, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, o presidente anunciou a fase dos expedientes do Executivo. E não havendo nenhum expediente do Executivo para ser apresentado, passou-se então a fase dos expedientes dos vereadores. Momento em que foi apresentada a indicação RF 018/2020 e 2, de iniciativa da vereadora Renata Freitas, solicitando ao senhor prefeito municipal realizar as gestões necessárias a fim de proceder com a manutenção geral da Praça do Skate. Após as discussões, a indicação foi levada à votação, sendo aprovado por unanimidade. E não havendo mais nenhum documento para ser apreciado na fase dos expedientes de vereadores, passou então a fase dos informes da presidência. Momento em que o presidente fez a leitura do voto da relatora desembargadora Beatriz Figueiredo Franco acerca de uma ação direta de inconstitucionalidade da Lei Complementar 31/2019 do município de Alto Paraíso de Goiás, a qual dispõe sobre o novo Código Tributário. Na sequência, o presidente fez a leitura do edital que anuncia julgamento do balanço geral da Prefeitura Municipal, concedendo vistas do processo de seus pareceres prévios a quem interessar possa.
E não havendo mais nenhum informe da presidência, passou-se a fase da tribuna dos vereadores. E não havendo nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se a fase da ordem do dia. E não havendo nenhum documento inscrito na ordem do dia, o presidente convidou a senhora Patrícia Andrade Santiago Silva Melo, secretária de Saúde, para debater e esclarecer assuntos relacionados à pasta. Após as explicações da senhora Patrícia, foi franqueada a palavra para os vereadores fizessem suas considerações acerca do assunto abordado. Após o fim da tribuna, constatando não haver mais nenhum assunto a tratar e não havendo mais nenhum vereador candidato a fazer uso da palavra nas explicações pessoais, o presidente deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia seguinte, 5 de outubro de 2022. Para constar, lavou-se a presente ato, que lida e achada conforme vai impressa em 2 folhas, com timbre da Câmara, numerada sequencialmente de 001 até 002, e assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Pergunto aos colegas se existe alguma correção a ser feita na ata, na forma em que foi lida. Não? Então está aprovada pelos vereadores presentes. Lembrando que... O Andrezinho está aí, né? Sim. Lembrando que hoje nós não contamos com a presença do vereador Gugu. Dando sequência, então, nós temos mais expediente do Executivo, nós temos só o ofício SMS 150/2022. Esse ofício, a secretária de Saúde disse ontem, em sua fala, que estava deixando um documento, né? Então, esse documento é relacionado a esse ofício, o ofício 150/2022, Alto Paraíso, 3 de outubro de 2022, senhor Eliomar Siqueira, vereador, presidente da Câmara. Assunto, resposta, ofício 19/2022. Ao cumprimentá-los cordialmente, sirvo-me presente para apresentar documentos elaborados pelos setores desta SMS na perspectiva de esclarecer quaisquer dúvidas e questionamento. Colocamos-nos à disposição para diálogos futuros, para além do cumprimento da convocação expressa do documento em epígrafe. Sem mais para o momento, Patrícia Andrade Santiago Melo. Então, aqui nós temos um aparato de documentos, de tabelas e tudo. Não sei se não tiro cópia para todos os vereadores, não, né? Mas fica à disposição, vai estar à disposição na Câmara. O vereador que quiser ter um acesso, tá bom? Fica à vontade. Expediente de vereadores. Nós temos alguns expedientes de vereadores. Inicialmente, nós temos o PR, Projeto de Resolução 04/2022, de iniciativa da vereadora Renata Novaes de Freitas, o qual altera o regimento interno da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Goiás, para mencionar o título de cidadão honorário. Esse projeto está encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação emitir o seu parecer, tá ok? Esses projetos estão entrando hoje, não foi tirada a cópia para os senhores ainda, devido à falta de tempo mesmo da casa, mas amanhã estará sendo entregue a cópia de todos eles para os vereadores, tá? Então, ainda não chegou na mão dos vereadores, mas amanhã já estará nas redes sociais e na mão de todos os vereadores a cópia, para que todos tenham condição de avaliar, tá bom? É um projeto bem simples também, algo bem simples, só mesmo para citar no regimento interno que não existe nada relacionado ao direito à licença maternidade, mais ou menos sobre esse aspecto, né? Ah, tá. Uhum. Que é o da maternidade. Sim. Também temos o PR, Projeto de Resolução 05, de iniciativa da vereadora Renata Novaes de Freitas, que altera e acrescenta dispositivo no artigo 98 do Regimento Interno da Câmara de Alto Paraíso e dá outras providências. Esse projeto também está encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação
e as cópias serão entregues aos vereadores amanhã. Amanhã estarão as cópias prontas e já estará disponível também a partir da manhã nas redes sociais, tá certo? Temos o projeto de emenda à Lei Orgânica 04/2022, também de iniciativa dos vereadores Renata Novaes de Freitas, Helena Maria da Conceição Gomes e Eliomar Bertoldo Siqueira, o qual altera e acrescenta dispositivo ao artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Alto Paraíso e de Goiás e dá outras providências. Também está encaminhado à Comissão de Justiça e Redação. Oi? Aqui na emenda estava escrito que era da maternidade esse, mas só falou da alteração, né? Sim, sim. Então, esse projeto também estará na mão dos senhores vereadores e também nas redes sociais a partir de amanhã para conhecimento, tá certo? Não teve tempo de fazer as cópias hoje, mas vai ser encaminhado para a comissão e amanhã as cópias estarão na mesa de todos os vereadores, tá bom? Hoje é só para apresentar e mostrar que chegaram mesmo. Amanhã, a partir de amanhã estará na mão das comissões e as cópias na mão dos vereadores e também estarão nas redes sociais da Câmara a partir de amanhã. Nós temos o requerimento 05/2022 de autoria do vereador Marlone Dias Bernardes. Vereadora Helena, por favor. Requerimento MB 05/2022. Excelentíssimo senhor Eliomar Bertoldo Siqueira. Senhor presidente, o vereador que este subscreve nos termos regimentais vigentes e depois de se ouvir o plenário desta casa, considerando a necessidade atender a pedidos de informação que lhes são solicitadas, requer que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito determinar as instâncias competentes de sua administração, enviar relação contendo o endereço e todas as demais informações de identificação de todos os lotes do município que foram objeto de doação a terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, no período compreendido entre 1º de janeiro do ano de 2018 até a presente data. Sala das Sessões, em 5 de outubro de 2022. Vereador Marlone Dias Bernardes. Bom, o requerimento do vereador Marlone está aberto para discussão. A palavra inicialmente está com o autor da matéria. Senhor presidente, boa noite. Eu só não percebi o período. Qual que é o período? 1º de janeiro de 2018 até a presente data. Senhor presidente, a gente acaba ouvindo rumores de conversas em relação à posse de terreno do município, né? E a única forma de você identificar e tomar qualquer ação quanto isso é você fazer um requerimento, né? Então, quero pedir aos novos vereadores que aprovem esse requerimento. É importante, né, para que nós podemos juntos, dessa forma eu terei, então, o conhecimento, quem são as pessoas que foram beneficiadas de forma legal dentro desse processo de 2018 até a presente data. Quero pedir aos novos vereadores concordar comigo, vote a favor do requerimento. Obrigado, senhor presidente. A palavra está em aberto se algum outro vereador quiser comentar sobre o requerimento do colega. Vamos para a votação do mesmo. Vereador Genô, como o senhor vota? A favor. Vereador Marconei? A favor. João Vitor? A favor. Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. Andrezinho? A favor. Vereador Marlone? A favor, presidente. Está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Mais uma vez, lembrando que o vereador Gugu não pôde comparecer à sessão e tem uma falta justificada, ok? Temos ainda do vereador Marlone Bernardes, requerimento 06/2022. Excelentíssimo senhor Eliomar Siqueira, presidente da Câmara. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes depois de se ouvir o plenário desta Casa, considerando a necessidade de atender os pedidos de informação que lhes são solicitados, requer que seja solicitado ao mesmo senhor prefeito municipal determinar as instâncias competentes de sua administração, enviar a relação contendo o endereço e as demais informações de identificação dos lotes, mas isso está repetido. Esse aqui é o 05.
06 está com o mesmo teor. Será mesmo no final? Endereços e mais ou menos os lotes que foram objeto de doação para terceiro, pessoas físicas no período entre 1 de janeiro de 2018 e a presente data. Está repetido. Vamos então para o 07. Eles vão ver o que aconteceu com esse 06, porque imprimiram o mesmo duas vezes. 07/2022, também de autoria do vereador Marlone Bernardes. Excelentíssimo senhor Eleomar Siqueira, presidente da Câmara. Senhor presidente, considerando que a lei complementar número 037/2021, vide anexo, pretendeu transformar a antiga escola do Povoado Moim em escola municipal quilombola, o vereador que subscreve, em conformidade com o texto regimental vigente depois de se ouvir o plenário dessa casa, requer ao mesmo senhor prefeito municipal informar se já foi oficialmente concedido ao estabelecimento o status de estabelecimento escolar quilombola, se já lhe foi oferecido apoio oficial das competentes instâncias governamentais e se a nova qualificação da escola já resultou em algum tipo de aporte de verbas ou outra ajuda do gênero. Sala de Sessões, 5 de outubro de 2022, assinado o vereador Marlone Dias Bernardes. Está em aberto para discussão o requerimento do vereador Marlone Dias Bernardes. A palavra inicialmente está com o autor da matéria. Senhor presidente, esse requerimento exatamente em função a problemática toda já se tornou aqui um objeto de discussão, né, já no início do ano. Inclusive entrou nessa casa aqui um projeto de regime de urgência que haveria recursos, seria direcionado à construção da escola do Povoado do Moinho. Eu, por ter o conhecimento, eu sabia que como a escola não estava, a prefeitura não tinha o título daquele terreno, né, ela não poderia aplicar uma verba, um recurso público num terreno que ela não tinha a posse dele, achava que isso é muito inviável, né? E parece que o tempo já se foram, a escola está ali improvisada no posto de saúde, né, e pelo jeito aumentando ali, cada tempo que passa vai ficando mais difícil, que é chuva, sol, e realmente a escola lá está numa situação complicada, né, e acredito que em função da escola estar, e ainda tem mais ainda, para os novos vereadores, o espaço que hoje está sendo utilizado pela educação não é suficiente, é muito complicado, né, ele está dando na sala de aula, aquela coisa toda. Então, eu acredito que certamente deve ter alguma notícia boa, espero que sim, né? E que também possa ali já, no sentido de liberar o postinho, para que o pessoal ali possa também receber atendimento na questão da saúde. Conto com o voto dos nobres vereadores. Obrigado, presidente. Está em aberto o requerimento do vereador Marlone, se algum outro colega quiser comentar a matéria. Vamos, então, para a votação da mesma. Vereador Marconei, como o senhor vota? A favor. Vereador João Vitor? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Marlone? A favor, presidente. Vereador Janot? A favor. Está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes o requerimento 07/2022 do vereador Pastor Marlone. Temos ainda do vereador Pastor Marlone, requerimento 08/2022, pedir à vereadora Helena que faça a leitura. Excelentíssimo senhor Eleomar Bertoldi Siqueira, senhor presidente, o vereador que este subscreve nos termos regimentais vigentes e depois de se ouvir o plenário desta casa, requer que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal determinar à Secretaria Municipal de Saúde que seja encaminhada a relação de veículos utilitários que estão a serviço no âmbito daquela pasta, contendo as seguintes informações: marca, modelo, destinação de uso e se está ou não em pleno funcionamento. Solicita-se que a relação agrupe os veículos listados por local, destinação de uso. Sala das Sessões, em 5 de outubro de 2022. Vereador Marlone Bernardes. Bom, está aberto para discussão o requerimento do colega Marlone. A palavra inicialmente está com o autor da matéria. Senhor presidente, é mais um requerimento importante para que possa exercer a minha função, né, de poder localizar e identificar
os veículos que estão em pleno uso, né, e aqueles que não estão sendo usados. Com isso, eu posso também estar fazendo um requerimento de gastos com combustível relacionados a esses veículos, para que eu possa fazer comparação precisa desse relatório desses veículos. E conto com o voto dos 9 vereadores. Está em aberto, se mais algum vereador quiser comentar sobre a matéria. Vamos para a votação. Vereador João Vitor. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Vereador Marconei. A favor. Vereador Janot. A favor. Vereador Pastor Marlone. A favor, presidente. Está aprovado por unanimidade o requerimento 08/2022 e agora fizeram a impressão correta do requerimento 06. Vamos para a leitura do mesmo. Excelentíssimo senhor Eliomar Siqueira, presidente da Câmara. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes depois de se ouvir o plenário dessa Casa, considerando a necessidade de obter maiores detalhes sobre algumas das informações trazidas a esta Casa durante a recente prestação de contas da senhora secretária de Saúde em plenário, requer que seja solicitado ao mesmo senhor prefeito municipal determinar as instâncias competentes da sua administração informações que segue abaixo discriminado. Cópia dos editais de todas as licitações ocorridas no âmbito da saúde municipal no período compreendido entre 1º de janeiro de 2021 e a presente data, inclusive daquelas que atualmente estejam em andamento, bem como, caso existam, de suas alterações, erratas e retificações, inclusive na modalidade de carta-convite e ou envelopes, solicitando-se que a relação seja agrupada por modalidade de licitação. Relação das empresas que, no período empreendido entre 1 de janeiro de 2021 e a presente data, tenham sido declaradas vencedoras de certames licitatórios de interesse da saúde municipal e tenham sido objeto de processo administrativo por causa de não cumprirem com os compromissos assumidos ao vencerem os certames ou que tenham simplesmente desistido de levar adiante seus compromissos. Solicita-se informar nome da empresa, CNPJ da empresa, objeto da licitação e o número do processo administrativo contra elas instaurado. As sessões em 5 de outubro de 2022, assinado o vereador Marlone Dias Bernardes. Está aberto para discussão o requerimento do colega Marlone. A palavra inicialmente está com o autor da matéria. Senhor presidente, todos os requerimentos que já foram lidos são todos importantes e necessários. Mas esse requerimento, ele vai me dar mais uma clareza, até em função de toda a apresentação ontem que foi feita para a senhora secretária, e inclusive até adiantar aos 9 vereadores, assim que chegar esse material, os senhores terão a cópia, para vocês também estarem acompanhando junto comigo. Quero pedir o apoio, o voto dos senhores para que seja aprovado esse requerimento. Está aberta a palavra se algum outro vereador quiser comentar sobre o tema. Vamos para a votação da matéria. Vereadora Helena, como a senhora vota? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador João Vitor? A favor. Vereador Marconei? A favor. Vereador Janot? A favor. Vereador Pastor Marlone? A favor, presidente. Está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. E eu gostaria de antemão, vereador Marlone, de parabenizá-lo pelo excelente requerimento, tá? É algo que realmente vai trazer informações para que a Câmara tenha conhecimento de quais as licitações foram feitas, quais estão em andamento, quais as empresas, porque tem muitas empresas que fazem um jogo sujo com o município, né, com os municípios, né, entram no processo licitatório, colocam o valor lá embaixo e depois não cumprem suas obrigações, pedindo que se faça o chamado aditivo, e às vezes pede um aditivo totalmente fora dos padrões, e aí faz com que a compra do material não seja efetuado. No caso específico da saúde, é algo muito grave, né? Então, parabéns pelo requerimento. Temos ainda o requerimento 09, também do vereador Marlone Dias Bernardes. Vereadora Helena. Excelentíssimo senhor, vereador Eliomar Siqueira,
Presidente da Câmara. Senhor presidente, o vereador que este subscreve nos termos regimentais vigentes, depois de ser ouvido o plenário desta Casa, requer que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal determinar aos escalões competentes da Secretaria Municipal de Saúde enviar relação dos servidores da pasta, tanto dos contratados quanto dos aprovados no processo seletivo, contendo nome completo, cargo e local onde estão atualmente lotados. Sala das Sessões, em 5 de outubro de 2022. Vereador Marlone Bernardes. Bom, está em aberto a discussão para posterior votação do requerimento 09 do vereador Marlone. A palavra está com o autor da matéria. Senhor presidente, é mais um requerimento, quanto importante como os demais, e é muito fácil, através desse material chegando aqui, a gente poder fiscalizar, e é a forma mais correta, e eu sempre aprendi que a função do vereador é fiscalizar e legislar, e eu estou fazendo essa parte aqui, e baseado nisso, a gente tem mais ou menos uma noção clara, cristalina, como que está andando aí pelo menos essa pasta. Eu estou fazendo por etapas, eu estou fazendo pela saúde, que certamente eu vou estar estendendo também as demais pastas, porque isso cabe ao vereador poder trabalhar. E com isso eu peço o apoio, ajudo o voto dos senhores, para que essa matéria seja aprovada na íntegra. Obrigado, senhor presidente. Bom, a palavra está em aberto, se mais algum vereador quiser falar sobre a matéria. Vereador João Vitor. Bom, boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Helena. Vereadora Rene, boa noite aos demais vereadores, boa noite, doutor João, faz presente, todos os funcionários da casa. Só para dar os parabéns ao vereador pastor Marlone pelo requerimento. Estamos juntos aí, pastor. Obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Então vamos para a votação do mesmo. Vereadora Helena, como a senhora vota? A favor. Vereadora Rene? A favor. Andrezinho? A favor. João Vitor? A favor. Marconei? A favor. Agenor? A favor. Está aprovado por unanimidade requerimento 09/2022, de autoria do vereador Marlone Bernardes. Senhor presidente, pela ordem eu voto. Desculpe, pastor. Vereador pastor Marlone. A favor, senhor presidente. Tá, agora sim está aprovado por unanimidade. Estava faltando o voto do autor. Temos também o requerimento RF 015/2022, de autoria da vereadora Renata Novaes de Freitas. Senhor Leomar Siqueira, presidente da Câmara. Senhor presidente, considerando os riscos oferecidos pela presença de uma árvore de alta tensão, pela presença de uma torre de alta tensão dentro da área urbana, próximo às residências, e considerando ainda denúncias de munícipes, a vereadora que subscreve, em conformidade com o texto regimental vigente depois de se ouvir o plenário dessa Casa, requer ao excelentíssimo prefeito municipal que sejam fornecidas informações e esclarecimento acerca de possível edificação de uma torre da Vivo na Rua das Nascentes. Sala de Sessões, 5 de outubro de 2022, assinado vereadora Renata Novaes de Freitas. A palavra está em aberto para discussão e posterior votação do requerimento, inicialmente com a autora da matéria. Obrigada, presidente. Boa noite a todos e a todas, vereadores, vereadora Helena, os funcionários e funcionárias da casa, as pessoas aqui que nos visitam na nossa Câmara dos Vereadores e aos ouvintes da Rádio Paraíso FM. Confesso que tirou uma risadinha aqui em minha, escutando árvore de tensão aí, eu falei assim, que minhas matérias são sempre voltadas para árvore, né? Quando fala torre já confunde. Eu fiquei surpresa com essa denúncia, né, com essa procura dessa cidadã que mora na Rua das Nascentes. Às vezes a gente fica sabendo mais coisas, boatos e pela população do que diretamente pela prefeitura. Então, nada mais entender se essa denúncia é verdadeira, né, se vai acontecer a construção de uma torre da Vivo nessa rua e quais são os cuidados que vão ter com os moradores, né, porque uma torre de alta tensão no meio de uma área urbana com várias pessoas ao redor, não sei se, né, eu quero entender como se procede essa informação e de que maneira eles estão tendo esse cuidado com a população do entorno. Então, peço aos vereadores que me ajudem na aprovação dessa matéria. Mais algum vereador gostaria de comentar sobre a matéria? Não? Vereador Agenor, como o senhor vota?
A favor, presidente. Vereador Pastor Marlone. A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Vereador João Vitor. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereadora Rene. A favor. Está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes o requerimento RF 015/2022. Não temos expedientes de terceiros. De informes da presidência, apenas lembrar aos senhores dois assuntos. Primeiro, avisá-los que a ausência do vereador Gugu foi comunicada desde ontem, né, que ele teria compromissos em Brasília hoje, está acompanhando a sua companheira que está grávida para fazer alguns exames. Então, foi uma ausência justificada, foi devidamente avisado, ok? E lembrar também aos senhores vereadores que na sessão do dia 17/10/2022, teremos a última votação, a segunda e última votação da emenda à Lei Orgânica 02/2022. Então, já fica os vereadores avisados, né, que passa esse espaço de 10 dias, né? Então, na próxima sessão, que será dia 17, já estará na pauta para votação, estará na ordem do dia, ok? Vamos, então, para a tribuna dos vereadores. Eu peço que aquele vereador que quiser fazer uso da tribuna, por favor, faça a sua inscrição. Temos a vereadora Rene, que é a primeira. A vereadora está com a palavra. Boa noite mais uma vez. Queria falar bem brevemente que chegou até a Câmara dos Vereadores 30 exemplares da Constituição da República Federativa do Brasil. Este foi um pedido de um munícipe aqui, o professor Marcos, que ele vai começar a dar aulas de direito. É um projeto chamado Conhecer Direito. Então, são aulas de direito abertas para a comunidade, que seja para conhecimento, para concurso público. São aulas que vão acontecer todos os domingos, a partir deste domingo, das 8 da manhã ao meio-dia, no Espaço Sofia, na escolinha Espaço Sofia, que fica no salão do Espaço Sofia, que é a Rua C, sem número, quadra 4, lote único, na Vila Bandeira. Então, essas aulas começam agora. Se quiser mais informação, contata o professor Marcos diretamente lá na escolinha Espaço Sofia. Então, quando ele solicitou essas cópias, pedi aqui, então, à casa que escrevesse um ofício para que chegasse esses exemplares. Então, chegaram 30. Ele vai usar 21 desses... chegaram 40, me corrigiram aqui agora. Então, ele vai usar 30 e eu solicitei 10 a mais para distribuir aqui, então, para os vereadores e para casa. Então, está aqui um exemplar para cada vereador e vereadora, que a gente possa aí se inspirar na nossa Constituição para poder melhorar os nossos trabalhos aqui na casa. Além disso, ele também enviou uma cópia do Estatuto da Igualdade Racial, do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma cartilha de atividades com relação à Constituição e a Lei Maria da Penha. Tudo em miúdos, que é uma linguagem fácil, acessível, para crianças e adolescentes também entenderem como funcionam essas leis. Então, está aqui a disponibilidade dos vereadores e da vereadora, se assim quiserem fazer. E peço uma ajuda para divulgar. Essas aulas são gratuitas e acho que pode engrandecer bastante a nossa comunidade com mais entendimento sobre direito. Então, fica aí o convite. As aulas começam, então, esse domingo, dia 9 de outubro, das 8 ao meio-dia, na Escola Espaço Sofia. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Boa noite. Pergunto se mais algum vereador gostaria de fazer uso da tribuna. João Vitor, com a palavra. Bom, senhor presidente, eu quero estar falando de muitas coisas boas que estão acontecendo no nosso município, né? E a gente fica feliz com essas coisas que estão acontecendo, porque a gente sabe que há muitos anos era uma demanda que eu já corri atrás, o senhor como vereador também, essa ponte mesmo que sai daqui de Alto Paraíso, né, na GO 239, a ponte lá do Coque da Parida, né? Então a gente sabe que é um sonho antigo e graças a Deus está sendo feito agora. Aí, assim, a gente corremos atrás para tentar ver se conseguia também uma para o Córrego Buqueirão, né? Mas eu acho que lá não saiu ainda. É um outro lugar que precisa muito, sabe?
Então eu fico feliz com essas coisas que estão acontecendo no município. Então eu tenho que dar os parabéns ao prefeito e aos vereadores que estão nessa batalha. Não só essas pontes que estão sendo feitas, mas a gente pode ver aí o encanamento de água pluvial ali do lado do posto Vale da Lua, a iluminação da cidade, 30 casinhas que está sendo feita. Então é muita coisa. E muitas pessoas falam que vereador não faz nada, mas eu acho que vereador trabalha muito. Hoje mesmo, eu, a Genô, o vereador Andrezinho, hoje a gente passamos quase o dia em reunião aqui na Câmara, reunião lá com o prefeito, assim, tratando de interesse que é bom para a cidade, é bom para a população, eu sei que vai nos ajudar muito. Então, eu só tenho que estar dando os parabéns a todos os vereadores e o prefeito, que está correndo atrás de tantas coisas boas, e as coisas estão acontecendo no nosso município. E eu fico muito feliz com isso, senhor presidente. E obrigado pela palavra. Valeu, vereador. A palavra agora está com o vereador pastor Marlone. Senhor presidente, boa noite. Cumprimento meus pares, cumprimento a vereadora Helena, a vereadora Rene, meus cumprimentos aos funcionários. Eu quero até destacar aqui, senhor presidente, a grandeza da sabedoria e os acertos que Vossa Excelência teve aqui, no sentido de ter essas novas funcionárias aqui trabalhando. Quero parabenizar, nós já tínhamos aqui a Deis, que faz um trabalho excepcional, a Vanessa, o Caleb nem se fala, né? O Caleb, ele é uma pessoa que a gente sabe a grandeza e a doação que ele tem doado de si mesmo. Eu acho até fora do limite o que o Caleb tem feito aqui. Receba isso de coração. E a Lênis, né, nós já tínhamos aqui a Priscila, mas e eu quero aqui dizer da Bárbara e da Carol, né, as pessoas que têm prestado um serviço aqui, realmente a Câmara hoje está muito bem representada nessa parte. Realmente a gente fica feliz, né? E contando com isso, que isso mostra a visão que o gestor ele tem para com, além de você prestar um serviço aos vereadores, mas você também se preocupa com a qualidade da estrutura aqui da casa. Senhor presidente, ontem eu ia falar nas explicações pessoais, eu tive que sair um pouco mais cedo, a minha esposa teve uma crise asmática, ela tem problema de asma, de bronquite, né? E por incrível que pareça, faltou remédio, farmácia praticamente fechada, né? E foi muito complicado, porque quando ataca muito, tem que ir para o hospital, aquela coisa toda. Mas, graças a Deus, a gente acredita, a gente tem fé em Deus, e essas horas que não tem remédio, você tem que usar a fé do sobrenatural, né? Então, conseguimos, graças a Deus, ela pelo menos dormir um pouco em paz. Mas, senhor presidente, eu queria hoje retratar de uma forma mais conciliável. Ontem, durante aqui a fala da senhora secretária, eu me perdi um pouco no sentido que eu estava mais processado na minha cabeça a tribuna, né, que a secretária estava usando a tribuna. E assim como ela, e houve a interferência, né, da senhora Bruna na fala dela. Por sinal, a Bruna fez uma explanação muito boa, né, e eu deixei isso, né, claro. Na verdade, não era... eu disse que ela não podia ter usado a palavra, né, porque eu estava processando na minha cabeça, seria a tribuna. A tribuna só pode ser usada, compartilhada, quando a pessoa ela se inscreve na tribuna e ela coloca com a tribuna compartilhada. Aí outra pessoa pode compartilhar. Mas, de certa forma, também, mesmo sendo... Porque quem foi convocada foi a senhora secretária Patrícia. Para que a senhora Bruna falasse, ela tinha que pedir autorização para o senhor. Então, o senhor autorizaria ela falar. Então, nessa parte também, faltou até da parte dela também esse quebra de protocolo, né? A senhora Bruna poderia falar assim, mas com a permissão de Vossa Excelência. No meu caso, eu processei que seria uma tribuna livre, porque quando é tribuna livre, quem escreve, ele já escreve compartilhado, vai ter alguém acompanhando. Então, aqui, eu quero, assim, até no sentido, me retratar, né, da forma que eu me posicionei quanto à questão regimental, né? Vossa Excelência sabe do apego que eu tenho, do apreço que eu tenho aqui pelo regimento, que para mim são duas coisas aqui. É a Bíblia Sagrada, que eu não abro mão disso, e para mim, a Bíblia é superior ao regimento. O regimento é o que diz, né? E essa casa só é rica, só fortalece quando ela está de acordo com o regimento, né?
Inclusive, eu quero aqui, senhor presidente, peço licença aos novos vereadores, eu estou percebendo muita modificação, projetos que está fazendo mudança no regimento. Isso não me alegra muito. Nosso regimento, o que eu estou dizendo, compete aos vereadores fazer trabalho, não tem problema quanto isso. Mas o que precisa é desse regimento passar por uma revisão geral. Porque daqui a pouco emenda, o regimento fica um pouco meio que bagunçado. Você conserta uma parte, estraga a outra. Acredito que deveria fazermos uma consolidação geral do regimento, porque isso evita, né, da gente poder, então, estar mexendo muito. Eu acredito que é prerrogativa do prefeito. Isso é meu ponto de vista, é meu posicionamento, né, a questão aqui do regimento. Cabe sim, são prerrogativas que cabe aos vereadores fazer. Mas, na minha opinião, é preciso a gente fazer uma análise mais profunda quanto à questão, tanto do regimento, né, como das leis, que são leis que têm história. Né, eu vou muito por isso. Eu não vou fazendo qualquer coisa que nós temos um plano diretor. Caleb permite, hoje eu tive a oportunidade de sentar na mesa do Caleb, e ele me apresentou a lei orgânica, que inclusive o presidente da casa hoje, gente, é um material riquíssimo, está encadernado, em capa dura, vermelho. E tem ali todo o início dessa casa. Para que nós hoje estejamos aqui, essa casa passou por várias pessoas importantes, vereadores que trabalharam nessa casa. Tem o meu reconhecimento. Nós temos aqui o quadro dessas autoridades, dessas pessoas, homens e mulheres, de fé e de coragem, que trabalharam aqui em prol do nosso município. Talvez não é lembrado. Né? Então, quanto à questão do trabalho aqui da casa, eu sempre tenho trabalho em cima disso, do cumprimento da questão regimental. Só um pouquinho. Caleb, você pode só me levantar para me mostrar o... sim, não, beleza. Então, isso aí me deixou um pouco emocionado hoje, né, de saber dessa história. Outro ponto, senhor presidente, sobre essas obras analisadas, isso aqui a gente tem que falar, porque se a gente falar, a pessoa não sabe. Eu participei, e Vossa Excelência também na gestão passada, por exemplo, as pontes aqui hoje que está sendo construída, já foi iniciada com processo e tudo a gestão passada. Eu acompanhei essas duas pontes aqui, na época, nós reunimos com o governador, né, falamos da necessidade de mandar os dinheiros aqui. Eu estou dizendo isso aqui que é importante, porque às vezes o que a gente faz é esquecido. E todas as administrações, em todas as esferas, não gostam muito de lembrar o que os outros fazem, mas eu acho que é uma questão de justiça. Né? Eu sempre falei aqui que hoje nós temos aqui as maiores frotas de tratores, graças ao vereador João Vitor, através do deputado Pedro Chaves. Então, assim, você tem que falar essas coisas. Né? Então, assim, de César o que é de César, e Deus o que é de Deus. Então, muitas coisas boas, né? E eu me preocupo quando a gestão ela ataca o passado. A gente percebe isso hoje, que quando você assume um governo e você começa então, a jogar pedra. Nós tínhamos isso aqui no início da gestão agora. Né? Isso é muito ruim. Quando você começa a atacar uma gestão passada, é porque não tem planejamento futuro. Isso é muito ruim. Então você tem que reconhecer que no passado alguém errou, que você não comete os mesmos erros. Então, assim, e a função, senhor presidente, de secretários, do prefeito, é trabalhar em prol do povo. Ontem, quando terminou a sessão aqui, no período aqui da sessão, e aqui eu quero cumprimentar todos os ouvintes da Paraíso FM. Eu recebi várias mensagens, parabenizando aqui, não a mim, mas aos vereadores que estão defendendo o interesse, a saúde, a educação do nosso povo aqui de Alto Paraíso. Por isso que é importante você trabalhar em prol da população. Eu recebi várias mensagens de parabenizando aqui, não só a mim, mas todos os nossos vereadores. Então, isso é muito bom. Presidente, muito obrigado. Deus abençoe. Sim, pastor. Antes de passar a palavra para o próximo vereador usar a tribuna, eu gostaria só de comentar sobre o que foi dito pelo pastor. Pastor, eu já tenho um documento assinado já há algum tempo na casa, tratando da consolidação da lei orgânica e do nosso regimento interno. E já estamos iniciando o trabalho de consolidação, tá? Então, esse ano ainda nós vamos fazer essa consolidação para que todas as emendas que já foram aprovadas nos últimos anos, tudo isso seja devidamente inserido da forma que deveria. Então, isso já está sendo feito, viu, pastor? Inclusive, foi esse o motivo que eu trouxe, talvez, o único exemplar que exista hoje da lei orgânica do nosso município, original, que foi assinada, tá, com as assinaturas aqui, olha, dos vereadores que promulgaram a nossa Constituição no dia 31 de março de 1990.
Tá? Esse é o original. Na época, o presidente era o senhor Divaldo William Rinco, o vice-presidente era o senhor Eliomar Bertoldo Siqueira, e como vereadores, o primeiro secretário era Rui Ricardo Rocha de Oliveira, segundo secretário Silvio Alves Ferreira, e faziam parte da mesa o vereador Dimas de Almeida Filho, Eterlon Pereira Barbosa, Joaquim Garcês de Mendonça, Nilson Costa Ferreira e Wildes de Faria Pereira. Isso, esses foram os vereadores que... Joaquim Garcês de Mendonça, seu Thor. Esses foram os vereadores que promulgaram a Constituição, e cada um dos vereadores recebeu um livro desse, né, que foi feito um livro especial de capa dura e tal, da nossa Constituição, para ser guardado como recordação. O meu está bem estragadinho, deram umas arranhadas nele aqui, mas ainda... Então, não sei se existem outros, esse ainda está aqui a postos, tá? E esse livro nós vamos, inclusive, tomar por base esse livro aqui, para que a gente faça essa consolidação e a gente mande fazer alguns livros iguais a esse, de capa dura, para os vereadores e para algumas autoridades terem essa nova versão, digamos assim, né? Tanto da lei orgânica quanto do nosso regimento interno, tá ok? E com relação ao outro ponto, vereador Marlone, que o senhor falou com relação à moça ter... Eu entendo, eu sei que o senhor quis apenas preservar e defender o nosso regimento, entendeu? Só que, assim, como foi muito bem colocado pelo senhor, ela não estava inscrita na tribuna, né? Ela foi convocada. Então, quando se faz uma convocação do prefeito ou de um secretário, ele, para prestar os devidos esclarecimentos, ele pode trazer a sua equipe junto. E alguma dúvida que ele não tiver condição de responder, ele pode solicitar o apoio de alguém da sua equipe, que isso é permitido, porque como a gente o convocou para que venha aqui prestar esclarecimentos, é natural que ele traga com ele parte da sua equipe para ajudá-lo nesse esclarecimento. Então foi isso que aconteceu, e o senhor tem razão que antes da senhora Bruna usar a palavra, teria que solicitar a autorização, mas por elas não terem conhecimento de como funciona o processo legislativo, a gente releva porque, assim, né, com relação ao regimento interno, provavelmente elas devem ser leigas quanto a isso, né? Então a gente tem que entender também, né? Mas está aí. Mais algum vereador quer fazer o uso da palavra na tribuna? Vereador Agenor, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, funcionários da casa. E ao doutor João, nosso visitante. Presidente e vereador Marlone, na verdade, quem tem que pedir desculpa sou eu, porque na hora que a Bruna que ela pediu a fala, ela pediu direcionada para mim. E no intuito de querer entender o que estava acontecendo, e foi um erro meu. Eu deveria ter virado para o presidente e ter perguntado se ela poderia falar ou não. E na hora, eu só balancei a cabeça confirmando que podia, e a doutora passou o telefone para ela. O microfone para ela. E eu peço desculpas por isso, foi um erro meu. Não foi erro das meninas, elas só queriam esclarecer, e o meu erro foi de querer entender, na verdade, o que estava acontecendo. Então, eu peço desculpa aos colegas, e é só isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra na tribuna? Vereador Marconei. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, vereadoras, aos funcionários da casa e a todos os ouvintes da Paraíso FM. Somente complementando as boas notícias, né, que a gente está tendo no município, está programado para este sábado, também já estendendo um convite a todos os colegas vereadores e a comunidade. Está programado para este sábado, às 9 da manhã, na antiga sede do assentamento Silvio Rodrigues, a entrega de 2 tratores novos para a comunidade, né? Tratores esses que vão estar durante todo o ano ali atendendo às demandas da região Silvio Rodrigues, Fraternidade, Exusa, né? Lembrando que esses tratores serão administrados por 2 associações, né? O que tira um pouco do trabalho da prefeitura de estar fazendo licitação para manutenção, né? Então é uma metodologia
nova, eu creio que a nível de agricultura é o primeiro, né, a primeira repasse de maquinário. Então, daqui a um ano a gente vai poder saber se essa é uma metodologia que é eficiente, né? E quem sabe, por que não estender às outras áreas do município? Por que não ter um trator fixo lá no sertão, outro no moinho, né? Que possam estar aí atendendo a comunidade. E acho que os colegas devem ter presenciado aí várias vezes a minha cobrança sobre essa questão do maquinário, né? Porque desde quando me entendo por gente no assentamento Silvio Rodrigues, nunca houve um ano em que os tratores chegaram para fazer o trabalho na época correta, né? Para quem trabalha com agricultura sabe que tem a época correta para estar trabalhando a terra. Então, com esse repasse, né, e parabenizo aí a prefeitura por estar cumprindo aí esse compromisso, né, vai sanar grande parte aí dos problemas. Obrigado, era somente isso. E espero todos vocês lá no sábado, na antiga Recifra. Boa noite. Pergunto se mais algum vereador quer fazer uso da palavra na tribuna. Helena com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes, vereadora, servidores. Senhor presidente, só quero também que complementar as boas notícias, porque quando foi feito a operação tapa-buraco, ela só fez a operação tapa-buraco até chegar na minha casa. E o final do Novo Horizonte ficou daquela situação, né? Então, o que deu parecer que foi feito até na porta da vereadora. E também, senhor presidente, quero falar também que quando fizeram a troca da iluminação de LED, fizeram também até a minha casa. E deu parecer que só foi na minha casa que foi feita a troca de iluminação de LED. Mas, graças a Deus, a boa notícia é que chegou até o final do Novo Horizonte, né? E também, senhor presidente, quando fizeram a operação de micro-revertimento, também fez até a porta da minha casa, e aí não ficou um clima muito bom. Não ficou. E, para minha felicidade, acredito que agora vai chegar até o final do Novo Horizonte, porque fez a operação tapa-buraco e o revertimento de asfalto, ele não é para tapar o buraco, é bom a população entender isso. Ele é para aquelas ruas que estão totalmente boas, para que se fortaleça mais e que não venha estragar mais rápido, né? E, para minha felicidade, não foi só até o final do Novo Horizonte, mas que estão sendo tampados em vários outros locais da cidade, porque a chuva chegou e já começou. Então, a necessidade de fazer esse tipo de trabalho tem que ser muito rápido, né? Porque depois, se fizer, depois da chuva, não adianta mais. Experiência sobre isso o ano passado, nós tivemos e sofremos um bocado. Então, só a minha alegria, né, de ver dar essas três boas notícias aqui, porque não foi uns dias muito bons para mim, não. Obrigado, senhor presidente. Tá certo, vereador. Mas ficou meio suspeito meu, né, vereador? 3 ações chegarem até na... Desculpe a brincadeira. Pergunto se mais algum vereador quer fazer uso da palavra. Vereador André com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas, vereadores, vereadoras, aos nossos ouvintes da Rádio Paraíso FM, ao nosso público que se faz presente e aos servidores aqui da nossa casa. Senhor presidente, eu quero usar também, rapidamente, aqui o tempo da minha tribuna, só para trazer uma informação que me chamou muita, mas muita atenção hoje, durante uma rápida pesquisa nessa tarde. Vejam bem, nessas eleições nós tivemos 5.160 votos válidos, brancos 49, nulos 86 e abstenções 1.647. Total de eleitores 6.942, fonte TSE. E, para minha surpresa, eu fui olhar voto a voto de cada candidato estadual e, por incrível que pareça, 145 candidatos a deputado estadual tiveram votos aqui na nossa cidade. Em resumo, se a gente pegar 5.160 votos válidos e dividir por 145, nós iremos ter uma média de 35 votos para cada deputado. Pois bem, enquanto a nossa comunidade não tiver o entendimento da importância de valorizar e apoiar
candidatos que realmente ajudam a nossa cidade, cada vez mais iremos ter menos benefícios chegando até a nossa cidade. É um número muito alto, pulverizou bastante nessas eleições, 145 candidatos, reforço mais uma vez, 145 candidatos a deputado estadual tiveram votos aqui na nossa cidade. Realmente um número muito alto, e esse dado me chamou bastante atenção. Realmente tem que haver uma revolução aqui na nossa cidade com relação a apoio a cada vez mais a deputados turistas que chegam somente de 4 em 4 anos aqui na nossa cidade. E com isso faz com que esses candidatos que realmente contribuem e ajudam a nossa cidade acabam tendo uma votação um pouco baixa. É claro que, tirando por exceção a estadual, a Lucilene Calunga, e a federal, a Magda Mofato. Realmente um número muito altíssimo, e eu fiquei bastante preocupado com esses dados. Era isso, obrigado, boa noite a todos. Vereador André, foi muito bem colocado as suas palavras, a sua fala. Realmente é preocupante, porque o nosso eleitorado, a gente tem que trabalhar em cima dessa conscientização de que o deputado federal, o deputado estadual, ou até mesmo o senador, ele tem uma fatia de verba que ele pode usar e distribuir como emendas. E esses deputados, a nível federal ou estadual, eles distribuem para a região em que deu voto para eles de uma forma significativa. A nossa cidade é uma cidade pequena. Então, por ser uma cidade pequena, já não chama tanta atenção desses deputados a nível federal e estadual, porque eles preferem distribuir as emendas onde tem muito voto. E, além de ser uma cidade pequena, a nossa comunidade pulverizando os votos em tantos deputados, a gente fica sem uma representação. E aí, quando chega o momento de buscar uma emenda, não adianta a gente fechar os olhos para isso. Quando você chega no gabinete de um deputado para solicitar um auxílio, solicitar uma emenda, isso independente de quem seja o deputado, independente de ser um vereador ou um líder político, como o Dr. João ou qualquer outra pessoa, quando você chega no gabinete de um deputado, ele abre a sua relação lá para saber no município quantos votos ele teve. Aí, se de repente o cara teve aqui 50 votos, e teve aqui em São João 1.500 votos, ele tem R$1 milhão de reais para ele fazer uma emenda para ajudar um município. Ele vai ajudar Alto Paraíso ou vai ajudar São João da Aliança? Ele vai ajudar aquele município que deu 1.000 votos para ele. O município que deu 30, 40, 50 votos, vai, poxa, não tive voto nenhum ali, eu vou estar investindo naquele município. Então, o nosso povo tem que ter essa conscientização de que, independente de quem seja a liderança que esteja à frente do município, hoje é o Marcos, amanhã pode ser o João, o Sebastião, o Pedro, não interessa quem é a liderança que está à frente, a gente tem que fazer esse trabalho de apoio, de incentivo, para que essa liderança, esse prefeito, essa liderança que esteja à frente do município, consiga trazer uma votação significativa para os deputados que estiverem representando, para que ele tenha acesso às emendas e possa trazer benefícios para a cidade. E isso é algo que não adianta a gente pensar o contrário disso. E aí, cada cidadão que tem uma força política, que é uma liderança em algum ponto, apoia um deputado diferente e dá para aquele deputado 50, 70 votos, 40 votos, 30 votos. Quando chega na hora de a gente buscar uma emenda junto àquele deputado, ele pode até mandar uma emenda irrisória para o município, porque ele não vai ter compromisso com o nosso município, porque ele não teve votos suficientes, né? Então, eu acho que talvez uma falha nossa, né, de políticos da região, lideranças da região, de fazer um trabalho de conscientização do nosso eleitorado para que se fechem em função de alguns deputados. Não digo que tem que ser só o único, o dono da verdade é o prefeito, é o A ou o C, não. Mas que a gente se feche em torno de 3, 4 deputados, tá? E dê uma votação significativa para esses 3, 4 deputados a nível estadual, porque a gente tem condição de bater na porta deles e conseguir muitas emendas. Que dê uma votação significativa para 3, 4 deputados a nível federal, para a gente ter condição de bater na porta desses 3, 4 deputados e ter também uma condição de um respaldo para trazer emendas para o nosso município.
Então, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar isso dentro do município, para que a gente não siga esse caminho de pulverização dos nossos votos em mais de 150 deputados, e cada um desses deputados que teve 2, 3 ou 30 votos, ele nunca vai aparecer aqui e nunca vai trazer uma emenda para o nosso município. Isso é uma verdade, né? Então, está de parabéns pelas suas colocações, viu, André? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra na tribuna? Não? Explicações pessoais não tem nenhuma. Eu já falei sobre o vereador Gugu não vir à sessão de hoje. Eu pergunto se algum outro vereador tem algo a dizer nas explicações pessoais. Bom, a próxima sessão será dia 17 de outubro, como eu avisei anteriormente, e na reunião de 17 de outubro nós teremos a segunda e última votação da emenda à Constituição, tá certo? E não havendo mais nada a ser declarada na sessão, a ser discutido na sessão de hoje, agradecendo mais uma vez nossos colegas de trabalho, agradecendo mais uma vez a nossa rádio comunitária, agradecendo muito a todos os munícipes ou não munícipes, mas enfim, todas aquelas pessoas que estão sintonizados aí, acompanhando os trabalhos da nossa Câmara. Muito obrigado a todos, agradecendo aos senhores vereadores. Em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para o dia 17 de outubro, e rogo a Deus que nos dê paz em nossos corações, que nos leve em paz até os nossos lares, que essa mesma paz esteja acompanhando todos os nossos familiares e todos os familiares das pessoas que estão nos ouvindo ou não, mas que dê paz à nossa cidade, né? E que o amor de Cristo possa estar presente em nossos corações, e como eu sempre digo aqui, encontrando terra fértil, né? Para produzir bons frutos, e que esses frutos possam chegar a quem precisa da palavra de Deus, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado.